Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Diálogos Remotos em Saúde. O meu nome é Carla Costa Geiger, eu sou médica psiquiatra, sou formada pela Universidade Federal de Rio Grande, a FURG, e com residência médica pelo Hospital São Vicente de Paulo. E atualmente atuo na cidade de Brasília, nas clínicas Equilíbrio, Insight e Hospital DF-Star. Eu queria só começar falando um pouco do projeto, do programa, tá? Esse projeto surgiu de uma necessidade que eu percebi em vários colegas de várias especialidades. Ao longo da minha carreira, eu trabalhei em várias policlínicas, né, centros de especialidades, onde a gente foi percebendo nessas conversas a necessidade que vários colegas tinham de que algumas informações muito importantes, muito pertinentes em cada especialidade, chegassem até a população, né? Então, a nossa ideia é que o programa ele seja montado, os temas são selecionados por especialistas, tá? E a gente pretende com isso, então, que cada um de vocês receba essa informação que faça diferença, então, na saúde, em mudanças na vida de cada um, tá? No intuito de melhorar a saúde de cada um, tá certo? Esse programa de estreia vai ser sobre envelhecimento da pele, eu tenho escolhido, tá? E eu escolhi para abrir esse programa de estreia uma médica que eu admiro muito, tá? A doutora Clarissa Borges. Seja bem-vinda, doutora Clarissa. A todos. É um prazer abordar um tema que é um assunto praticamente muito frisado na mídia, mas é sempre importante que seja abordado pelo especialista, a pessoa que mais entende de pele, que estuda focado nisso, não só na parte estética, mas também de doença, que é o dermatologista. E a gente sempre tem muitas dúvidas no consultório que realmente, se a gente consegue educar a população em relação a medidas básicas, a gente já vai conseguir atingir essa população e melhorar a qualidade de vida, que hoje também tem a ver com a autoestima, né? Então, Maravilha. é um prazer falar sobre esse assunto aqui Pois com é. você, viu, Carla? Maravilha, Clarissa. Tá? Agora eu vou apresentar um pouco da Clarissa, tá? Um currículo resumido dela, tá? Ela é graduada em medicina pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Tem residência médica em medicina interna pelo Hospital Universitário da UFSC. Especialização em dermatologia, em serviço credenciado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, concluído na Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, Paraná. Aprovada no exame para obtenção de título de especialista em dermatologia, se tornando, portanto, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Estágio em oncologia cutânea, dermatoscopia, pela Fundação Antônio Prudente, Hospital Camargo, AC Camargo. Título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia e Associação Médica Brasileira. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Membro do Grupo Brasileiro de Melanoma. Membro da International Dermoscopy Society. E vamos então começar a falar do nosso tema, né, Clarissa? Então, envelhecimento da pele, tá? Vamos focar essa questão da prevenção, do tratamento. E eu gostaria que você começasse falando para a gente, Clarissa, sobre os fatores que influenciam no envelhecimento da pele. Isso é super importante, né? Porque envelhecer tem a ver com genética também, mas tem a ver com fatores que são relacionados ao meio ambiente. E existe um termo que está muito em voga nos congressos científicos e que a gente vai ouvir cada vez mais falar, que se chama expossoma. Então, a parte genética, pelo menos atualmente, de acordo com os recursos médicos que a gente tem, a gente não consegue, por enquanto, mudar, né? É a carga genética que a gente traz de origem familiar ou que vai se desenvolvendo, a gente
não consegue interferir, mas a gente consegue interferir nos fatores ambientais que estão relacionados ao envelhecimento precoce da pele. Lembrando que envelhecer, e aí entra também um conceito, né, de que envelhecer a gente trata como doença ou como uma condição, né? E aí, na minha opinião, eu acho que o termo anti-aging, isso vai provavelmente ser reformulado, porque a gente não tem como segurar o envelhecimento de todos os órgãos. A partir do momento que a gente nasce, a gente já começa a amadurecer e depois de um certo tempo, as próprias células começam a envelhecer. Então, eu acho que o termo anti-aging seria como objetivo parar o tempo e não envelhecer, e isso, além de fora da realidade, hoje nem é uma coisa que a gente deseja, né? A gente não quer, não tem como fazer voltar no tempo. Mas o que a gente pode fazer é envelhecer, eu brinco que é com um pouquinho de dignidade, né? Eu tenho ageless, que aí é aquilo que você olha para aquela pessoa e fala assim, olha, realmente a gente percebe, sabe, que ela tem uma certa idade, mas você não consegue dizer qual idade ela tem. E hoje as mulheres estão chegando muito mais, envelhecendo de forma muito mais ativa, né? Então a gente não tem como retroceder a data de nascimento, retroceder o tempo, né, a idade, mas a gente tem como ficar com o rosto bonito em qualquer fase da vida, respeitando a naturalidade. E aí, como que a gente faz para ter esse rosto natural ou corpo, né, natural, com a imagem externa condizente com aquilo que muitas vezes a gente sente no nosso interior, porque hoje a mulher de 50, 60, 70 anos, ela é uma avó ativa, ela é uma mãe ativa, ela é uma tia ativa, ela é uma filha ativa, então você quer estar bem em qualquer idade. E aí entram os fatores que a gente pode agir para estar bem em qualquer idade, que eu acho que é muito melhor esse termo ageless, que a gente não considera a idade, mas sim o bem-estar interno repercutindo nesse bem-estar externo, que também é uma questão de autoestima. E aí entram aonde a gente pode interferir. Então, o meio ambiente é um deles, o expossoma. Então, uma das coisas que mais faz a gente envelhecer e isso já foi muito batido, todo mundo fala, para a gente tentar melhorar esteticamente e para não atingir esse ageless, a gente pensa no protetor solar, né? Então é fato hoje que o sol ele causa um envelhecimento precoce, tem até alguns artigos que mostram gêmeas idênticas em que uma foi exposta ao sol e outra não foi exposta. Então, além das doenças que aparecem com a exposição solar, a gente percebe um envelhecimento que muitas vezes não repercute a idade e o bem-estar desta pessoa, né? E entre gêmeas idênticas, esse trabalho mostrou de forma clara que uma que foi exposta à radiação solar teve um envelhecimento na pele muito mais evidente do que aquela que tomou cuidados de fotoproteção. E então o sol é um dos fatores, porque a gente sabe que a radiação ultravioleta do tipo A e do tipo B hoje, ela não só pode causar o câncer de pele, mas ela também degrada as fibras do colágeno, ela também causa manchas na pele, e não são apenas as manchas que a gente conhece por melasma, que aquela é a mancha gravídica, mas as melanoses de sol, que são aquelas manchinhas senis que a gente vê muito no dorso das mãos. Uhum. Elas causam, além das alterações pigmentares, que são essas manchinhas, a gente vê uma proliferação de vasos de uma forma bem importante, que é por exemplo, no colo, é aquele pescoço de peru todo vermelho. A gente vê muito em homens com grande exposição solar aqui na região do pescoço posterior. Lembrando que os homens também hoje querem que o seu exterior reflita o seu bem-estar interior e a sua disposição em qualquer idade, né? Então, os homens também hoje buscam se cuidar, mas de qualquer forma, aumenta a proliferação de vasos e faz aquele vermelhão.
aumenta as Uhum, manchas na pele e aumenta a flacidez, que é o turgor da pele, uhum, a perda daquele aquele aspecto da pele durinha, né, que a gente tanto vê nas pessoas mais jovens. Quando elas são expostas ao sol, isso acontece de forma até antes do que deveria. E uhum. um exemplo disso que a gente vê nitidamente, não sei se você já percebeu algumas pessoas que quando esticam o pescoço tem uma mancha branca aqui no meio. Você já Uhum, sim, percebeu isso? Principalmente as já. pessoas muito branquinhas, a gente vê que tem uma mancha branca aqui no meio e em volta e no colo muitas vezes é vermelho, no rosto muitas vezes é vermelho com manchinhas marrons. Então, a mancha branca, tem gente que me procura falando, doutora, eu vim para tratar essa mancha branca. Na verdade, a mancha branca é a sombra do queixo. A- É como a pele que não foi exposta à radiação ultravioleta fica. E o que está vermelho, Nossa. que é resultado da proliferação de vasos, marrom, que é resultado da alteração pigmentar, e franzido, que é resultado da alteração do colágeno, é a área que foi exposta ao sol sem Uhum. proteção. Então, a mancha E branca é como a gente queria que tivesse tudo. sim, Isso é e um exemplo. o uso, sim, e o uso do protetor solar previne todos esses danos à Sim, pele que você está citando. exatamente. O uso Uhum, do protetor solar, ele diminui ou impede, dependendo da forma como ele é utilizado, aplicado e reaplicado, esse fotodano, esse dano induzido pela uhum, radiação ultravioleta. Né? Então, no entendo. final das contas, a mancha branca não é o problema é o que Uhum, está em volta. E sim, o protetor solar é capaz de prevenir essas alterações que são o pescoço e o colo envelhecido e o rosto sim, envelhecido, que a tá. gente conhece por pescoço de peru, né? Que é Sim, vermelho, sim, enrugado parece. e flácido, porque lembra. Pois E é. aí o protetor solar é muito importante Nossa, justamente para Clarissa. prevenir. Clarissa, você tá convencendo todo mundo a usar protetor solar. Mas é É uma importante. forma até meio terrorista de falar, né? Mas Mas olha, é. Clarissa, uma coisa que eu queria que tu falasse assim pra gente, como dermatologista, porque assim, ó, a gente está falando dos danos do sol, né? Mas a gente também sabe que o sol ele traz benefícios, né? Benefícios Sim, para a pele, tem a questão da produção de vitamina D, sim, o sol, a luz do sol, do dia, da noite, faz parte dessa coisa do ciclo vigília-sono, que é importante para outras coisas no corpo que a gente vai isso. abordar em outros programas. E também é importante no Como usar envelhecimento, viu? o envelhecimento também? Então, eu quero que tu É, fale sobre isso, a questão dos benefícios do sol, tá? E como usar o sol, então, a nosso favor. Como se tá. proteger da parte ruim dos raios solares e como aproveitar, então, a parte boa. Existe alguns trabalhos que abordam isso, porque é sempre uma briga entre o reumatologista, uma briga entre aspas, é uma discordância entre os reumatologistas e os dermatologistas no sentido de prevenção a câncer de pele, que realmente para pacientes que já tiveram câncer a gente é até mais radical. Mas existem trabalhos que mostram que 15 minutos de exposição solar em áreas que não são expostas com frequência. Por exemplo, quando a gente vê essa parte do braço, a gente sabe que pode ter as manchinhas, a gente sabe que é uma área exposta. Mas quando Uhum, a gente vê essa parte aqui do braço, em 90% das pessoas essa parte é mais clara. Por quê? Porque ninguém anda assim. Todo mundo anda uhum, assim. E essa parte, a gente sabe que o dano do sol ele é acumulativo, ele é um copo de água da vida que a gente vai acrescentando gota a gota. Então, 15 minutos de sol, e aí sem protetor nesse caso, mas 15 minutos. Uma vez ao dia, ou seja, não precisa ser o dia inteiro, 1 hora, 2 horas, 15 minutos. E mesmo em locais de baixa incidência de sol, e essa pesquisa foi feita em São Paulo, que quem morou em São Paulo ou mora sabe que não é uma cidade que você tem sol o tempo todo, é sim. suficiente para você fabricar a vitamina D, que é tão importante na parte óssea quanto na parte imunológica e cada vez mais. Além da suplementação que pode ser realizada de forma oral. Então, 15 minutos de sol em áreas que normalmente não são expostas.
Eu brinco que é palma da mão e o antebraço não costumam dar manchinha de sol, porque ninguém anda assim. Todo mundo anda assim. É Uhum, suficiente. E se em casos de deficiência, além dos 15 minutos, você pode complementar com suplementação oral. Tá? uhum, Lembrando que a vitamina D ela não é importante só para o cálcio dos ossos, para fixar o cálcio no osso, mas também é importante em relação à parte de bem-estar, né? O wellness, essa sensação de bem-estar. Muita gente fala assim, nossa, mas eu preciso do sol. Então, não se expor diretamente ao sol, mas a claridade, a luz do dia, não tem problema. Então, você não precisa uhum. ficar no sol a pino para se sentir bem. Basta você estar ao ar livre numa área mais sombreada e tomar os 15 minutinhos de sol na face ventral, porque aqui, gente, a gente não pega sol nunca. Então, o dano acumulativo aqui é bem diferente do dano acumulativo aqui, aqui e aqui. Então, você Uhum, pode. O outro questionamento foi em relação a gente falando de exposoma e fatores ambientais que podem influenciar em relação ao envelhecimento. Privação de sono é uma delas. Privação de sono envelhece. Privação de sono dá hipertensão, privação de sono dificulta o controle do diabetes, tudo por causa de um hormônio que a gente secreta, que é o hormônio do estresse, que é o cortisol, que é o nosso corticoide que a gente fabrica. E a gente sabe que o corticoide na pele, no envelhecimento, ele além de piorar a formação do colágeno, porque é como se você tivesse, entre aspas, suprimindo a fábrica de colágeno da sua pele, ele inibe os mecanismos reparadores do DNA e ele inibe a formação de um colágeno novo. Então, assim, não dormir ou dormir mal também envelhece. E não só envelhece, aumenta o risco cardiovascular de infarto, derrame, aumenta os índices de depressão, isso você sabe falar melhor do que eu, e dificulta o controle do diabetes por causa do hormônio do estresse que fica alto, e aí o diabetes fica super difícil de controlar. uhum, E lembrando que glicose alta também envelhece, porque existe uhum, um mecanismo de o açúcar gruda no colágeno e faz com que esse colágeno não seja incorporado na pele, além dele ser facilmente degradado. Então, a uhum, dieta com altos teores de açúcar também envelhece. Então, assim, ó, tudo que faz, entre aspas, mal para o corpo também faz mal para a pele. Cigarro não dá mais infarto apenas, né? Ou não piora os controles de depressão somente. Cigarro envelhece muito, sabe aquelas ruguinhas do código de barras? Quando você vê numa mulher relativamente, não digo jovem, mas uma mulher que não era, que isso está aparecendo precocemente, a primeira coisa que tem que perguntar: você fumou? Porque código de barras não é só envelhecimento natural ou dano do sol. Código de barras tem a ver com cigarro. Justamente pelo estresse oxidativo local e sistêmico também, né? Piora das rugas, piora da sustentação de pele, prejuízo nos mecanismos de reparação, porque a nicotina também ela tem uma ação que não ajuda na cicatrização, tanto é que cirurgiões plásticos têm pavor de paciente que fuma, eles já ficam apavorados, porque o pós-operatório é muito mais difícil, a cicatrização é muito mais difícil uhum, e a resposta de produção de colágeno para a gente também é mais difícil. Então, cigarro também piora a uhum, saúde, mas também envelhece, né? Então, você só tem uhum. motivos de sobra para largar de fumar. Sim, legal, muito bom. A forma que tu estás colocando, Clarissa, porque é, é, esse raciocínio, né, de que o corpo ele está todo interligado, não é? Então não adianta você se preocupar em investir num bom produto para passar na pele anti-rugas e fumar. É como se você estivesse só reduzindo danos, como se você estivesse enxugando gelo, como eu falo, né? Exatamente. Tá? Então Você assim, entrega com uma mão e tira com a sim, outra, e né? tira E com a fuga o outra. quê? Zero. Sim,
Sim, então assim, ó, ter uma pele bonita, uma aparência melhor, envolve cuidar do corpo como um todo, né? Então assim, eu achei bem interessante assim, que tu colocou até a saúde mental refletindo, né, nessa aparência, né? Às vezes a gente olhar a pessoa e achar ela bonita e que a própria, até a autoestima influencia nessa percepção da beleza, né? Então, já que a gente está falando de envelhecimento, a gente não pode deixar de falar disso também, né? As pessoas querem aparentar estar bem, né? Então, muito bacana. Isso é uma das coisas que eu escuto muito no consultório, sabe, Carla? As pacientes chegam para mim e falam, doutora, eu não quero ficar uma Barbie. Eu não quero ficar esticadinha. Eu nem tenho essa pretensão. Eu tenho 60 anos, 50 anos, 70 anos. Eu não quero ter o rosto de quando eu tinha 20. Mas eu quero estar bem. Eu quero que o meu rosto e a minha aparência mostre o quanto de energia vital eu tenho. E, com frequência são pessoas que são super ativas no mercado de trabalho. E a gente sabe que hoje os 60 a mais estão voltando com tudo porque eles têm a experiência e a vivência que muitas vezes os jovens mais afoitos e imaturos não têm. E aí, às vezes, eles. Mas meu rosto não está refletindo o meu espírito que é jovem. Então eu não quero ficar com 20 anos a menos. Eu só quero que o meu rosto mostre o que eu tenho de energia e o que eu tenho de felicidade para doar e para contribuir no mercado de trabalho, na vida da minha família. Eu quero me olhar e me gostar do que eu vejo. E isso é qualidade de vida. Não é futilidade. Você tá bem na própria pele é qualidade de vida. É fonte de felicidade. Sim, E ninguém está falando aqui de sim, exageros, porque os exageros também são sim. prejudiciais à própria saúde. Mas tudo que a gente está falando é um Uhum. contexto de saúde, né? Uhum. E Clarissa, assim, é importante esse teu enfoque, porque uma coisa que eu percebo é que às vezes o começo da pessoa começar a ter um cuidado melhor com a saúde, às vezes pode começar também com a parte estética, né? Então, a mulher, o homem quer melhorar a aparência, e aí busca um atendimento. E aí, um profissional que perceba isso, né, passar orientações dessa necessidade de como se cuidar, vai começar com a pele, mas aí daqui a pouco você vai puxar, olha, mas é importante que você pare de fumar, mas é importante. E aí a pessoa começa a se cuidar, começa, né, a melhorar a autoestima e cuidar do organismo, do corpo inteiro, né? Então, às vezes o que no início pode começar com algo que parece uma Fútil, né? futilidade, né? Parece. Pode ajudar a pessoa a viver melhor, né? Mais tempo e melhor, né? Pois eu queria agora, Clarissa, que você falasse um pouco sobre qual rotina de cuidados que você indica para prevenir, para retardar, para lentificar, então, esse processo de envelhecimento, tá? E que enfatizasse para a gente um pouco das diferenças do cuidado da pele masculina, da pele feminina e nas diferentes faixas etárias. Certo. Bom, vamos começar com a primeira rotina do dia, né? Da pele. Quando a gente fala agora o termo rotina de skincare tá super na moda, né? Até minha Uhum. sobrinha esses dias colocou no Instagram de 3 anos. Quem te ensinou a fazer rotina de skincare? A tia Clá. E quando eu falo rotina de skincare para os meus pacientes masculinos, eles dão risada, como quem diz, como assim, rotina de skincare? Mas, gente, é simples. Higienização da pele. Ganhou o nome de rotina de skincare, mas é lavar o rosto. E um dos fatores de envelhecimento é o acúmulo de sujidades, ou seja, de sujeira, de sebum, de poluição, que leva a um processo inflamatório da pele, porque pensa, bactéria, poluição acumulado na pele da gente tem como ser uma coisa boa. Então, tudo começa pela higienização da pele, mas a higienização tem que ser adequada. Por quê? Porque as pessoas acham que tirar todo o óleo é super legal, principalmente quem tem a pele oleosa quer arrancar todo o óleo como se o óleo fosse o maior culpado dos problemas da humanidade. Então já vamos começar desmistificando isso. Numa rotina de cuidados com a pele, você não precisa usar
uma pele oleosa, por exemplo, o sabonete mais agressivo é o contrário. A gente sabe que a gente precisa tirar o excesso de oleosidade, mas é o excesso, não toda a oleosidade. Um pouco dessa oleosidade, ela é importante porque ela mantém aquele microbioma da pele, ou seja, aquelas bactérias boas que ajudam a proteger o corpo da gente das infecções, das bactérias ruins. Então, nem 8, nem 80. A gente precisa higienizar para retirar o excesso de óleo, higienizar para retirar o excesso de sujidades, para que aquilo não vire uma infecção, para que aquilo não seja um mecanismo inflamatório que piore uma rosácea, uma acne, mas o excesso, deixar sair com a pele tão seca que chega, ela fica repuxando, isso é um alerta do que não deve ser feito. Porque se a pele está muito ressecada, os passos seguintes vão ficar prejudicados, como, por exemplo, o uso de alguma substância que aumente a renovação celular, estimule a fabricação do colágeno e ajude a fechar poros. Então, se você já resseca a pele de cara, você não consegue usar, por exemplo, um glicólico, um retinóico, alguma coisa que vai agir mais profundamente na pele. Né? Então, retirar oleosidade numa pele oleosa, sim, mas cuidado com os sabonetes que ressecam demais. E para o corpo, isso fica principalmente para os homens, mas, por exemplo, aqui em Brasília agora a gente está num período mais frio, mas em locais, por exemplo, o Brasil inteiro sentiu a chegada desse friozinho. E aí o que a gente percebe? Um aumento do banho quente, e um aumento da incidência das dermatites de pele, das infecções de pele por conta do uso da água quente. E isso aliado a um sabão que retire demais oleosidade, resseca demais a pele e deixa essa pele mais exposta a infecções. E aí o mecanismo é o contrário. Aí você tira as bactérias boas e dá espaço para as ruins proliferarem e coça. E a coceira faz ranhuras na pele e aumenta incidências de infecção e dermatites. Então, corpo é sempre cuidado com o excesso de sabão, porque em 95% das pessoas que têm pele oleosa no rosto tem pele seca no corpo, a maioria. E aí, mas qual sabão usar? Qual sabonete usar, Clarice? De preferência, na pele oleosa, um específico para pele oleosa e sensível você nunca erra. E existem sabonetes que retiram excesso de oleosidade sem ressecar. E outra possibilidade é você, no corpo, usar sabonetes que tenham uma ação que não retire o excesso de oleosidade também. Na dúvida, os sabonetes infantis são ótimas opções porque eles retiram o excesso de oleosidade, mas eles não ressecam demais a pele. Né? O sabonete glicerinado teria algum benefício? Tem, mas existem até sabonetes glicerinados, porque a glicerina ela acaba sendo um componente que ele acaba ajudando a não perder tanto da oleosidade da pele. Tá? Esses sabonetes infantis, geralmente eles têm componentes sem detergente. É o que eles chamam, se você olhar nas embalagens, em inglês está escrito Scented. Né? Eles não têm o detergente. E isso é muito bom para não danificar, não retirar o excesso de oleosidade da pele, porque se você seca demais é ruim, mas se você mantém sujo demais é ruim. Então, esse equilíbrio. E para o rosto, se você usar um sabonete para pele oleosa e sensível, o risco de errar é zero. No caso da pele oleosa. Quem tem pele seca é mais fácil, porque se você usar um sabonete infantil em rosto e corpo, você não vai errar nunca. O mesmo sabonete de corpo infantil pode ser utilizado no rosto, então? Pode. A diferença é que o sabonete infantil de corpo, não necessariamente, ele não vai irritar a pele, certo? E no rosto, ele não necessariamente vai tirar o excesso de oleosidade, mas você não vai errar. Então, você pode até não deixar a pele tão menos oleosa, mas você não vai irritar essa pele. E esse excesso de oleosidade a gente pode combater com o uso de alguns ativos específicos. Depois, no segundo ou no terceiro passo. Então, assim, não quer errar no sabonete, os sabonetes infantis em rosto e corpo são bem-vindos.
Caso a pele Uhum. seja muito oleosa, você pode procurar na embalagem pele oleosa e sensível, também é muito tranquilo. Só cuidado, não exagere em uso de sabonete e banho quente no corpo, porque o corpo, na maioria das pessoas, mesmo com pele muito oleosa, acaba tendo uma textura mais seca. E quando a gente quer tirar, por exemplo, da tábua de carne o excesso de óleo, a gente usa água quente no churrasco, né? E se a gente faz Uhum. isso no corpo da gente, a gente tira todo o excesso de oleosidade que no final das contas ajuda a gente a manter a pele saudável. Então, no corpo, Sim. muito cuidado. Uhum. E com que, já que você está falando sobre lavar pele de rosto, de corpo, com que frequência que vocês, dermatologistas, recomendam, então, que se lave o rosto, que se lave o corpo? Alguns lugares mais quentes, às vezes as pessoas têm a necessidade de tomar banho mais vezes ao dia, né? E aí, como fazer isso sem trazer um dano para a pele? Sim. Em relação à pele do rosto, 2 vezes ao dia é suficiente, tá? O que você pode fazer é em locais de área muito quente, de calor excessivo, em que aquele calor acaba te fazendo transpirar, você pode usar um pouco de água termal ou mesmo chá de camomila num borrifador para refrescar a pele do rosto. Mas lavar mesmo, retirar o excesso de oleosidade, evite fazer mais do que 2 vezes ao dia. Por quê? Se você acha que lavando o rosto você vai diminuir o excesso de oleosidade da sua pele, existe uma coisa que se chama efeito rebote. A pele entende, está muito seca, eu vou produzir mais óleo. E aí o tiro sai pela culatra, né? Então, lavar o rosto com sabonete para pele oleosa 2 vezes ao dia é suficiente, mas se você tiver muito calor, você pode usar um sprayzinho de água termal, por exemplo, que tem minerais que ajudam a regular esse excesso de oleosidade. E você também pode usar, na ausência da água termal, chazinho de camomila gelado, porque o chazinho de camomila ele tem uma substância chamada azuleno, e o azuleno ele é um calmante da pele, mesmo da pele oleosa. Então, a pele acneica, toda a pele acneica é um pouco inflamada também, né? Tanto é que a Uhum, gente vê pus, espinha, vermelho, ardido, dolorido. Então, uhum. você borifa um chazinho de camomila, o chazinho de camomila ele não acalma só os nervos, não, ele acalma a pele também. Olha só. E uma opção com um custo bem reduzido, não é? É uma opção da horta da vovó, né? Quem Da não tem horta o da chazinho de vovó. camomila em casa, não ouviu os Sim. conselhos da vovó. Faz bem para os nervos, minha filha, faz bem para a pele também. Então vamos de chá de camomila, tá? Já que você falou da água termal, o que que tem na água termal, Clarissa? Fala pra gente, o que que tem na água termal que teria um benefício superior a outros tipos de água? O que é acrescentar nessa água? A água Você falou termal, dos ela foi minerais. isso, exatamente. A água termal, das primeiras fontes, a gente sabe de locais que têm fontes de águas sulfurosas, ou seja, rico em sulfur, né? Essas águas, e zinco, por exemplo, que elas têm uma ação anti-inflamatória. E hoje a gente sabe que tem ação anti-inflamatória até, eu me lembro quando eu fui em Araxá, as pessoas tomavam banho nas águas Sim, termais porque ela tinha propriedades medicinais e as sim. pessoas não sabiam, né, há 200 anos, há 100 anos Uhum, atrás, o que, que era exatamente. Dona Beija que eu diga, né, que se dizia que a beleza dela era graças às águas termais de Araxá, mas é porque essas águas são ricas em elementos minerais que têm ação anti-inflamatória. E não uhum, só na pele, mas parece que nas juntas também, né? Nas articulações. Tanto é que é muito comum as pessoas que têm problemas nas articulações inflamatórias irem para as fontes termais para melhorar das dores articulares. E até a gente sabe na história isso é relatado. Na França, existem fontes de águas termais que são usadas há mais de 300 uhum, anos e não se sabia por que elas eram tão interessantes, mas as pessoas que utilizavam tanto para fins reumatológicos, anti-inflamatórios das articulações, como e eles observavam um benefício adicional na pele, né? Secava as manchinhas, as espinhas, as reações inflamatórias, as rosáceas, que na França é muito comum por conta do tipo uhum. de pele e do aspecto
da descendência, né, europeia. Uhum. Então, o europeu tem muita rosácea, os descendentes de europeus, portugueses, italianos, espanhóis Uhum. também. E aí, essas fontes de água termal, as pessoas começaram a observar que elas melhoravam a pele, a ponto de, a gente sabe de algumas marcas dermatológicas, de prescrição do dermatologista famosa, que se você ler no rótulo está escrito com água termal da, vou citar aqui duas marcas sem conflito de interesse, tá? Vichy, ou Avene, ou La Roche-Posay, justamente porque essas águas são ricas em minerais e esses minerais têm ação anti-inflamatório e sebo-regulador. E a água Uhum. termal nada mais é do que esse extrato de água rico em minerais que tem ação anti-inflamatória e que você borifa na pele, além de refrescar, ajuda a diminuir as inflamações por conta de espinhas, cravos inflamados e também diminui um Uhum. pouco, regula, né? Na verdade, não Uhum. diminui, regula a secreção sebácea. Uhum. Além dessas águas termais que a gente compra em farmácia, teria alguma outra alternativa com um custo inferior que você Chá de pudesse camomila, recomendar? a Além do gente chá de não teria camomila, os uma sais água, minerais. Isso. alguma outra água, não. Não. Existem hoje algumas águas dermatológicas. Por quê? Porque elas não são fontes de águas naturais. Porque o que é água Hum. termal? É água envasada e comercializada tal qual ela sai in natura da fonte. Uhum. As águas Ela dermatológicas são as não é águas em que as acrescentado pessoas nada são. nessa água. Uhum. Não, Desculpa. Uhum. não. É. Elas são Uhum. envasadas em Entendi. indústrias e essas águas são utilizadas para você consumir mesmo, apesar de que existe validade, né? No Brasil, todos os cosméticos você tem prazo de validade. Uhum. No caso das águas dermatológicas, seriam umas cópias, né? Vamos dizer assim, cópias da água termal, em que um bioquímico foi lá, analisou qual é o componente de enxofre, qual é o componente de zinco, qual é o componente de Entendi. cobre, quantos por cento tem naquela água, e aí eles reproduzem ela em laboratório. Então, hoje você tem Entendi. tanto as águas termais que são de origem da fonte, envasadas e comercializadas, como você tem as águas dermatológicas que são águas termais produzidas em laboratório, com as Certo. mesmas propriedades. E essas É. são até mais baratas, tá? Mas, de qualquer Uhum. forma, é muito difícil você produzir uma água com os mesmos componentes de minerais das águas termais naturais, mesmo as Uhum. comercializadas, e a gente tem fontes de águas termais, e mesmo entre as fontes você vai encontrar diferentes concentrações de ativos. Então, a dica Hum. que eu dou em relação às águas como refrescante, use a fitoterapia, o chá de camomila, porque ele Uhum. também tem ação calmante, ajuda na regulação e Uhum. você encontra no quintal. Maravilha. É, em relação ao uso de hidratantes, ácidos, quais alternativas que você indica com custo mais reduzido? Bom, isso é super importante falar. O que que nós temos Você, disponível, né? Mas eu gostaria que tu enfatizasse aquelas que têm um custo mais reduzido também, isso. citasse. Primeira coisa, as pessoas falam, não, eu tenho pele oleosa, não preciso de hidratante. Lê do engano, tá? Pele oleosa não deixa de ser uma pele inflamada e excesso de oleosidade não significa hidratação. É muito comum a gente começar até o uso de ativos secativos e a pele até secar mais, e aí ao invés dela ficar, ela fica oleosa na zona T e ela fica super seca na lateral. Então, pele oleosa precisa de hidratação também. Talvez não precise 2 vezes ao dia, tá? Então, você pode, por exemplo, lavar o rosto com um sabonete para pele oleosa e sensível e usar um filtro solar que já melhore esse aspecto, além de proteger, já deu, vamos dizer assim, uma cobertura hidratante leve. Como eu disse, vários protetores solares de algumas marcas têm até água termal na composição, então eles têm alguns componentes anti-inflamatórios e alguns até hidratantes. Mas à Uhum. noite, principalmente antes do uso dos ativos ácidos secativos ou dos ativos ácidos para rejuvenescimento da pele, a gente sabe que é importantíssimo o uso do hidratante. Mas, doutora, eu uso Uhum. hidratante, minha pele fica um óleo. Calma, existem hidratantes específicos Específicos. para pele oleosa.
E esses Uhum. hidratantes, eles muitas vezes eles têm aí, apesar do nome ácido, ele não tem um comportamento como um ácido irritante, que é o caso do ácido hialurônico. O ácido hialurônico é uma molécula que ele faz uma película na pele quando aplicada topicamente. O ácido hialurônico, dependendo da forma como ele é fabricado, ele pode ser aplicado por dentro da pele como preenchedor e como hidratação interna da pele, mas na formulação em cremes, ele faz uma película na pele e ele funciona como se fosse uma pequena esponja. Ele segura a água na camada externa da pele, que é a camada que muitas vezes resseca com os dos ácidos. Então, o Uhum. que é que a gente quer? A gente quer o benefício do estímulo de colágeno do ácido, a gente quer o benefício de fechar os poros do ácido, a gente quer o benefício do clareamento do ácido, mas a gente não quer o ressecamento. E aí, nessa Uhum. hora, é importante você associar os dois. Usar sempre de preferência um hidratante, que para pele oleosa existem específicos, que não deixam a pele pegajosa, que não deixam aquela sensação de melado, e por cima usar os ácidos. E hoje no Uhum. mercado a gente sabe que a Nivea, por exemplo, sem conflito de interesses mais uma vez, mas é um cosmético de origem alemã que é utilizado mundialmente. Eu não estou falando daquele do potinho azul, você tem preparações para a pele oleosa. E não é o do pote azul, tá, gente? O do pote azul é ótimo para você usar o calcanhar, em cotovelo, mas no rosto vai ficar ceboso. Não, não dá. Uhum. Tem condições para a pele do brasileiro. Mas a própria Nivea tem hidratantes para a pele oleosa, hidratantes à base de ácido hialurônico, hidratantes que formam Uhum. película e filme protetor. Ou seja, hoje você não tem desculpa, porque você tem Neutrogena, é outra marca de reconhecimento internacional. Você encontra Neutrogena no mundo inteiro, com custos, com Uhum. valores bastante acessíveis, e até mesmo os cosméticos de Avon, Natura, Boticário. Se você for para um representante e falar assim, olha, eu quero um hidratante para a pele oleosa, ele tem para oferecer. Uhum. Então, hoje tem para todos, até nos mais longínquos rincões, a gente tem hoje a revendedora Avon, que eu me lembro, acho que eu nasci, eu já ouvia, já vi aquele caderninho da Avon em Sim. algum lugar. Então, Sim. assim, sem conflito de interesse, gente, Uhum. tem para todos os bolsos. Tem Uhum. de cosmético importado a baratinho a R$ 15 na farmácia, com ácido Uhum. hialurônico para pele Bacana. oleosa, para a pele seca. Hoje a gente sabe que tem opção. Então, Neutrogena e Nivea são marcas internacionais que você encontra em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Uhum. Então não tem desculpa para não se cuidar, né. E Não. uma pergunta que eu queria te fazer, assim, tendo um tipo de pele, o mesmo tipo de pele, uma pele, por exemplo, oleosa, o marido e a esposa, pode usar compartilhar os cremes? Pode. Quais as diferenças Então, aí para a pele do homem? É a mesmo? isso. Assim, ó, tem algumas particularidades e é muito comportamental também. Então, por exemplo, homem faz barba, a gente não faz Uhum. barba. Então, o homem faz parte da rotina dele de cuidados, o barbear e usar um pós-barba. E é muito comum o homem usar um pós-barba cheiroso e bem alcoólico, né? Que Uhum. Que em tira a nada, proteção da pele. exatamente, que em nada ajuda a cicatrizar aquelas pequenas fissuras que ele fez ao barbear. O que passar Então, então hoje, depois? então, hoje existem no mercado substâncias calmantes de pós-barba não irritativos sem álcool, mas para pele oleosa. Uhum. Existe. Então De várias uhum. marcas, de vários preços, mas existe. Então, assim, creme pós-barba não é frescura, gente. Quer usar Uhum. vamos dizer assim, um perfume? Use o perfume atrás da orelha. Mas o pós-barba, ele tem que ser um regenerador de pele, de preferência não alcoólico, e que acalme a pele. Não que seja álcool que você usa, aquela história do arde que cura, não, gente. Para a pele não é bem assim. Então, pós-barba tem que fazer parte da rotina do homem. Né? O barbear Bacana. embaixo do chuveiro, de preferência naquele vapor d'água morninha, facilita a maleabilidade dos fios e aí faz com que o barbear seja mais fácil e você machuque menos a Menos pele. lesões, né. Legal. Protetor solar.
E aí entram as Uhum. diferenças. Mulher gosta muito de protetores que cumpram várias funções, né? Que seja maquiagem, que seja Uhum. protetor solar, que de preferência tenha um hidratante junto. Homem já acha que está no lucro de lavar o rosto. Então, existem alguns protetores de toque ultra seco, em que logo depois da aplicação, eles eles dão a sensação de frescor, mas eles somem da pele, porque o homem não Não fica gosta aquele de branco. sentir textura e não gosta de ficar Sim, com o rosto branco, né? sim. Não gosta Uhum. de ficar com o Acho que rosto branco. branco Na ninguém verdade, ninguém gosta. gosta. Ninguém gosta, mas a mulher consegue disfarçar isso comprando Uhum. um protetor com Uma base ou base passando um depois. Uhum. pozinho, né? Que a gente Uhum. tem essas artimanhas. Mas os Sim. homens, se ficou branco, ele não usa mais. Uhum. Simples Isso. Se assim. melecou, não usa mais. Se Incomodou, não melecou, não usa. usa mais. Uhum. Então, acaba que com o homem a gente acaba usando um sabonete e um protetor de toque muito seco. E Uhum. à noite, a gente solicita, na medida do possível, que use ativos que deixe, que ajude a fechar os poros e que deixe também a pele com toque seco, porque se ficar pregando na pele, ele também não vai usar. Não vai E aí, usar. muitas vezes, a gente usa ativos que não são tão fortes, com uso de retinol, mas que tem hidratantes na formulação. Uhum. Então ele vai ter que usar mais tempo, né, para ter os benefícios, Uhum. mas ele usa um produto só. Tá Então de manhã ele certo. lava o rosto e aplica protetor solar, à noite ele Uhum. lava o rosto e aplica um anti-age com é, azeloglicina ou ácido glicólico em baixas concentrações, mas que já tenha um hidratante junto, seja um 2 em 1, um hidratante com um Uhum. ácido regenerador da pele que ajude a... Ou seja, tem que ser... Mulher já tolera, mulher gosta, primeiro, de cheiro bom para dormir. Segundo, mulher gosta de sentir a pele aveludada. Terceiro, mulher se incomoda mais com as rugas antes. Então, ela já, para não ficar com os pés de galinha, ela já começa a usar os cremes anti-envelhecimento na área dos olhos. E aí, ela já gosta de acordar com aquelas ruguinhas melhores. Mulher já aceita usar, ela quer resultado mais rápido, ela quer que clareie o melasma, ela quer que clareie a manchinha, ela já quer que reduz logo aquela ruga. Então, ela aceita usar um hidratante mais potente, depois um ácido mais potente. O homem, se tiver muitos passos, ele fica no primeiro e na segunda noite nem Para. usa mais. Claro, existem Uhum. exceções. Tem homem que Uhum. super topa fazer rotina de skincare com múltiplos passos. Mas, via de Uhum. regra, e Uhum. assim, eu tenho marido, eu tenho filho, né? A gente sabe que, Uhum. via de regra, Sim. dois produtos na melhor das hipóteses. E o Sim, sim. pós-barba, e olhe lá. Mas cada vez mais eles estão, os homens estão cuidando da sua saúde, Então, o que eu vejo né? Não mais só no da pele, consultório, né? Mas a gente vai observando uma isso, mudança do comportamento, né, Clarissa? isso. E O sem que eu, afetar a masculinidade, vamos falar, porque aqui tem não, uma psiquiatra e uma dermatologista, não afeta a masculinidade, né? não, de jeito nenhum. Na Não tem verdade, problema, não tem esse deixa até risco. mais atraente, né? Um homem bem cuidado Sim, e sim, cheiroso é com sempre certeza. um fator de atração indiscutível, né, meninas? A gente gosta. Mas uma Pois das é. coisas que eu percebo muito de diferença em homem e mulher, mulher adora fazer rotina de cuidados. E essa rotina, esse passo a passo, também é aquele momento para ela. Uhum. Então, à noite, quando os filhos estão dormindo, quando o marido já não está buzuzando, quando as pessoas não estão solicitando ela no celular mais, é o momento dela. Então ela toma Uhum. aquele banho, ela hidrata a pele do corpo, ela hidrata a pele do rosto, ela passa. É um momento em que ela se sente cuidada e amada por ela mesma. Uhum. Homem é muito pragmático, para ele aquilo não é um momento de autocuidado, para ele é um passo a mais. Então, o que eu vejo de diferença no consultório é que as mulheres, muitas vezes, elas querem fazer procedimentos e elas topam fazer procedimentos que você tem que fazer mais vezes, mas o homem gosta de procedimentos que não aparentem que fez. Então, por exemplo, não pode ficar roxinho, mas eles, cada vez mais, eles estão indo ao consultório fazer procedimentos também.
E muitas vezes Uhum. um dos motivos é porque eles não têm paciência de fazer esses múltiplos passos. Então, o homem gosta mais de Uhum. laser e mulher gosta mais dos injetáveis. E isso é mais ou menos uma tendência, Uhum. tá? Mas não existem regras. Eu tenho homens que com mais de 70 anos fazem Sim. toxina porque eles acham que ficam mais confiáveis e assim, muitas vezes é toxina só no pezinho de galinha, só que É. ninguém Não, e percebe. quando é bem aplicado, não dá para perceber, né? Não, ninguém percebe. Então, É. e aí são aqueles cuidadinhos, né? Que Que vão são fazendo uma aquelas pequenas diferença, né? coisas com grandes resultados. Que Sim. a gente acaba fazendo isso nos procedimentos de consultório. Mas uma Uhum. rotina de cuidados com a pele ajuda demais. Uhum. Bacana. Bem, para a gente, tinha uma coisa sobre o protetor solar que a gente não pode deixar para trás, que é a questão da necessidade de reaplicação do protetor solar em rosto, em corpo, quando vai se expor em praia, piscina, né? Como que é a tua recomendação? Porque às vezes a pessoa vai lá, compra um protetor maravilhoso, investe às vezes um valor Um dinheirão. alto, isso, Isso. aplica e acha que está protegido, né? Então, às vezes, valeria a pena, né, comprar um protetor que não fosse tão com valor tão alto e reaplicar. O que que tu tem para dizer sobre isso, Clarissa? Tá. Assim, a gente sabe que o protetor solar, para proteção contra câncer de pele, em geral, é no mínimo um fator 30. Mas os trabalhos mais recentes e eu até acabei esquecendo de colocar no currículo, mas uma das pós-graduações que eu tenho é em oncologia cutânea no Einstein. E até recentemente a gente revisou um trabalho que fala que faz diferença o fator de proteção em relação ao câncer de pele. Nem estou falando de envelhecimento. Por quê? Porque os trabalhos, eles mostram, não, mas não faz diferença você aplicar um 30 e um 90, porque a diferença é de 0,00 pouco. Só que isso são condições ideais de temperatura e pressão. É num lugar no mundo que não existe. É um lugar onde as pessoas não botam a mão no rosto. Existe isso? Existe alguém que não bota a mão no rosto? Não existe. A gente bota, a gente passa a mão no cabelo, a gente passa a mão no rosto, a gente coça o olho e cada vez que a gente faz isso, a gente retira uma camada do protetor solar. Outra coisa, ninguém, nem a dermatologista aplica uma colher de sopa no rosto. Não dá. Ninguém consegue fazer isso. Então, acaba que o fator de proteção ajuda a você diminuir a necessidade de reaplicação. Por quê? Porque a gente passa a mão no rosto, porque a gente transpira, porque a gente não aplica a quantidade que deveria. E aí os estudos mostram que dentro da camada X, reaplicação frequente, não faria diferença um 30 do 90. Mas na vida das pessoas Na faz. vida Então, real é fio diferente. é diferente. Então, aquele filtro 30 que você passou, logo que você lavou o rosto e aplicou, vamos falar uma rotina bem básica, né? É higienizar e proteger. Daqui 2 horas, ele vai estar quanto? Você coçou o olho, você passou a mão no olho. Talvez um 20, daqui 3 horas, 15, no final da manhã, zero. Então, esse trabalho mostrou que faz diferença você usar um filtro de fator 50 a mais. E aí, para o câncer de pele, eu tenho orientado 50, 60, 70, depender do quanto essa pessoa está disposta a reaplicar. O Uhum. ideal é, pelo menos, colocar na rotina assim: a gente não come, não escova os dentes todo dia de manhã, não escova os dentes depois do almoço, reaplica o protetor solar. Mas a gente sabe que a vida real das pessoas, a gente gostaria que isso acontecesse. E para a Uhum. mulher é mais fácil, tá, Carla? Porque a gente tem necessidade de reaplicar a maquiagem. Como muitas de nós trocaram já a maquiagem por um protetor de boa textura com cor, então para a gente é muito Uhum. fácil reaplicar. Mas para o Uhum. homem, convenhamos, quem reaplica? Pouquíssimos. Uhum. Então, o ideal, no caso do homem que não vai reaplicar, e eles, assim, ó, se a gente conseguir que ele lave o rosto e aplique, a gente já está no lucro. Eu peço para usar pelo menos um fator 50 a mais, em geral 70, com um toque muito seco. E aí eu peço, você não quer comprar nada.
Você não quer investir em sabonete, mas investe no protetor solar. Porque um 70 de boa qualidade, talvez às 4 da tarde ele esteja um Uhum. 15. Pois Talvez. é. E pensando Pra... em prevenção, né, Clarissa? Prevenção de Sim, câncer de pele, prevenção do envelhecimento, esse investimento num protetor solar sim, compensa, não é? Porque assim, ó, os danos que muito. você tem com essa exposição ao sol, à luz, e eu quero que tu fale disso também, né? Os danos de ter ter mancha, rugas, para você reverter esse processo, depois a gente vai estar falando dos procedimentos, o investimento vai ser muito maior do que o investimento num bom protetor solar, não é? E a gente volta a reforçar que a gente está aqui falando muito sobre envelhecimento, mas a gente volta a reforçar a necessidade de saúde, né? Isso. Então, assim, volto a dizer, para uma mulher que topa reaplicar enquanto base protetor, se ela for, por exemplo, trabalhar na frente da tela o dia inteiro, não for sair de casa, não for botar, não, eu almoço em casa, eu faço meu almoço, estou em home office, mas ela vai ficar na frente de uma tela o dia inteiro. Então, para prevenir principalmente a luz dos dispositivos eletrônicos que tem uma influência no envelhecimento e nas manchas principalmente, a gente pode até usar um protetor solar 30 com cor. Porque a cor é o pigmento férrico que protege da luz visível. E hoje a gente sabe que a luz visível tem um papel importantíssimo na geração de manchas, que é um dos sinais de envelhecimento da pele. Né? Então, Primeiro deixa eu ver motivo se que eu as pessoas entendi. procuram para tratar a mancha. Pois é, mas deixa eu só ver se eu entendi. Então, o protetor solar comum, ele seria efetivo, seria suficiente para exposição à luz solar. Mas para Isso. ambientes fechados, você tem que acrescentar essa proteção com cor, é isso? Para ambientes em que você fique exposto à luz de Exposto tela, à luz artificial, a luz né? artificial. Então, por exemplo, Uhum, dentistas que trabalham o tempo todo sobre um holofote, uhum. cirurgiões que trabalham o tempo todo sobre um holofote, Esses né? têm E que usar algo com pigmento para com ser mais pigmento. efetivo. Exatamente. Uhum, Por quê? Porque o filtro solar, ele protege da radiação ultravioleta A, ultravioleta B, sem cor, uhum, mas ele não protege da luz visível. Para a luz visível, que é a luz de telas de celulares, de telas de computadores e luz de lâmpadas mesmas de LED, a gente precisa do pigmento férrico. E isso já está bem estabelecido com publicações recentes em literatura, como por exemplo o uhum, Jornal da Academia Americana de Dermatologia, o Blue Journal, que é uma uhum, referência mundial uhum, quando a gente fala de respaldo científico para tratamentos dermatológicos. Então, uhum. não é medicina baseada no que eu acho. São trabalhos Entendi, publicados mostrando que os filtros claro. precisam de pigmento férrico, precisam de cor. Uhum, E aí a sim. pessoa me pergunta com frequência: tá, mas eu uso a minha maquiagem maravilhosa, entendeu? E ela protege. Depende. Você precisa ter certeza de que Que aquela tipo de maquiagem tem fator pigmento? de... E a gente sabe que os pigmentos dos protetores solares, eles são feitos para isso. E hoje a gente tem muitos pós-compactos no mercado com função dupla, Uhum, tá? sim. Então, o mais não quer errar de jeito nenhum, investe num bom protetor solar com couro. Uhum. O resto é complemento. Ah, corretivo. Ah, mas se eu passar um corretivo, vai proteger? Não sei. Não sei qual é o pigmento desse corretivo. Ah, mas se eu Uhum, passar o pó da Luluzinha lá, maravilhosa, da blogueira, influencer, não sei. Eu sei que o uhum. protetor, ele se compromete a ter pigmento férrico para proteger de luz visível. Mas a Os base da blogueira eu não outros. sei. Uhum. Então, vamos ouvir os conselhos, as recomendações, As né? A blogueira dá recomendações. conselho, a Clarissa dá recomendações. Então, da Clarissa, Isso. tá? Então, assim, quer proteger bem da luz visível para manchas especificamente, tem que ter Uhum, cor. E aí isso é um certo. reforço para a gente reaplicar o protetor, tá maquiadinha e tá protegida, principalmente se você trabalha em ambientes com múltiplas telas ou ambientes de tela de celular, vai ficar o dia inteiro em casa, é final de semana, não vou tirar o pijama, bota um protetorzinho com cor,
tua pele agradece. E Uhum. pode ser um E 30, e porque não é depois radiação ultravioleta, é sim. luz visível. E Clarissa, assim, ó, depois que você começa a inserir, né, essas mudanças, isso vira uma rotina igual escovar o dente, igual, né, as outras coisas que a gente faz, que faz parte, que a gente faz sem ficar pensando muito, não é? No início, Exatamente. assim, toda mudança de hábito, ela exige de um esforço, né? Mas depois aquilo vira um hábito, né? E a gente tem um tempo para isso, tá? Mas assim, vale a pena, né? Eu acho que você trouxe de uma forma aí brilhante argumentos que eu acho que todo mundo que está assistindo vai absorver pelo menos uma parte disso que tu está colocando nas suas rotinas, não é? Então, eu queria agora, Clarissa, que você falasse um pouquinho para a gente. Você já pincelou sobre isso, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho sobre dieta, a relação entre a dieta e o envelhecimento, né? E aí a gente puxar um pouquinho, já que a gente está falando de hidratação e tudo mais, a importância da ingesta de água para a pele, não é? O que que você tem para falar para a gente sobre isso? Então, assim, vamos começar pela água, porque eu acho que é a pergunta de todo mundo. Ah, mas minha pele, eu tomo muita água, doutora. Ótimo. Todas as reações celulares precisam de água. E quando a gente fala isso, a gente está falando do corpo inteiro. Lembra que eu falei que hoje o intestino tem uma ligação importante com a pele? Uma pessoa com o intestino preso, entre outras coisas, a gente tem que questionar se ela não está tomando água. Porque não adianta só Uhum, comer verdura, frutas, um monte de fibra e não tomar água. O intestino não funciona. E exatamente. intestino que não funciona, hoje a gente sabe que tem tendência a ter uma pele mais inflamada, principalmente se tiver dermatite atópica e rosácea. Então, água, ela chega indiretamente na pele e diretamente, de fora para dentro e de dentro para fora. Lembra a história de produzir colágeno? Produção de Uhum. colágeno é uma reação química que precisa de água para funcionar. Se a gente não dá água, a gente não dá a forma para as moléculas se juntarem e para aquele fibroblasto que produz o colágeno produzir. Então, água é essencial para a vida na Terra, o que não dirá para a saúde da gente e para a saúde da pele. E aí tem formas interessantes de tomar água, né? Quem não gosta de uma água de coco depois de uma corridinha, que além de água tem sais minerais, que a gente já viu que os sais minerais são importantes, tanto de uso tópico, mas também de uso sistêmico, exatamente pelo mesmo motivo que a água, porque os sais minerais eles são importantes em algumas reações da pele. Outras coisas que são interessantíssimos, os alimentos de cor laranja, amarelo, são ricos em carotenoides. Caroteno. Uhum. E os carotenoides, beta-caroteno, por exemplo, ele é um potente antioxidante natural, inclusive ajuda com um termo que eu vou falar que é muito, que a gente fala com muito cuidado, né? Que é o tal do fotoprotetor oral. Por que que eu começo a mexer os dedinhos? Porque Porque o filtro para que não se solar exclua. é tópico, ele não é substituível. Mas quando você tem uma ingesta rica em carotenoides, essas substâncias vão para a superfície da pele e ajudam o seu protetor solar a proteger a sua pele do dano oxidativo do sol. Tanto em relação à prevenção de câncer de pele, quanto em relação ao envelhecimento precoce e o fotodano causado pelo sol, que causa aquelas manchinhas, proliferação de vasos, flacidez e o próprio câncer. Então, substâncias ricas em carotenoides, e a gente não precisa suplementar oral se a pessoa comer seu mamãozinho, tomar seu suquinho de laranja, comer sua maçãzinha, né? São substâncias vermelho, laranjado, sua cenourinha, e de preferência evitar armazenar, porque a gente sabe que a partir do momento que você processa esses alimentos, eles precisam ser prontamente ingeridos, porque eles vão perdendo as suas propriedades se você ficar armazenando ele cortadinho ou o suco. Então, o ideal é fazer e tomar, para que ele tenha uma ação na pele. Não à toa as pessoas Uhum. tomam para ter o bronzeado saudável, que vou dar Uhum. um spoiler polêmico aqui, não existe bronzeado saudável, tá, gente? Existe bronzeado, e Uhum. bronzeado é a partir de um dano de estresse oxidativo. Então, o Uhum. único bronzeado saudável que eu conheço se chama autobronzeador, que é uma substância que você passa na pele e ele pigmenta a sua pele de forma artificial. É um açúcar
que gruda na camada externa da pele. Mas Uhum. o bronzeado induzido É, pelo sol, ele é sempre pois é. danoso à pele. Uhum. Eu Então, acho o que entra muito beta-caroteno dá na. uma corzinha. E você usa o Uhum. autobronzeador e você ajuda na corzinha. E de cara já aumenta a proteção da sua pele aos danos oxidativos do sol e ao envelhecimento também. Uhum. Pois é. Outra Então, assim, substância aquela. que é interessante Quantos. também, tem Desculpa, muitas, né? quantos hábitos, né, que foram tidos há não tanto tempo atrás como bonitos, né? Então, as pessoas se bronzeando muito, e hoje tem muitos pacientes. Eu, como psiquiatra, ouço reclamações de pessoas lamentando a quantidade de sol que pegaram, né, por conta das manchas. Fumar, né? Então, quantos hábitos assim que eram tidos como bonitos, até a própria mídia incentivando isso, né? Em filmes, novelas, comerciais, e hoje a gente com esse conhecimento, né? Então que a gente cada um coloque em prática, não é? Aceite a cor da sua pele, né? Como é, né? Porque agora até achei bem bacana o jeito que tu colocou, né? Não existe bronzeado saudável. Ah, não tinha nem pensado dessa forma, que realmente isso reflete um dano, então, do sol na pele daquela pessoa, não é? O que a gente Ah, tem que pensar é o seguinte: não tem almoço grátis, tá? Já diriam uhum, os neoliberais, não tem almoço grátis. Isso custa a aham, saúde da pele. Então, quando você joga uma radiação ultravioleta, a pele se defende produzindo bronzeado. Então, uhum. bronzeado saudável, gente, não Então, existe. Não então caia no conto do protetor, vigário. protetor, protetor. A pele reage brigando, produzindo aquela cor que você acha bonita e que daqui a pouco vira uma mancha que não sai de jeito nenhum. E aí a pessoa Uhum. fica, mas por quê? Mas por quê? Não foi vamos dizer assim, o sol da semana passada, foi o sol de 20 anos que você vem Sim, tomando. É o que é tal do dano acumulativo, né? acumulativo. Lembrando que Sim. se tiver que tomar sol sem protetor, faça interna do braço, Ah, porque o dano acumulativo aqui é muito menor do então que aqui, tá. né? Maravilha, maravilha. E em relação a uso de suplementos, o que que tu tens para falar sobre isso em relação à comprovação científica? O que que é recomendado? Queria que tu falasse também um pouquinho sobre o uso de vitaminas. Tu falou o uso de vitaminas in natura, né? Ingerindo com o alimento, mas existe a A questão da suplementação. suplementação. Muitas pessoas que suplementam com o risco de hipervitaminose. Então, Isso. pode A gente falar sabe para a que, por gente sobre exemplo, isso. a vitamina C, ela precisa ser utilizada nas reações de formação do colágeno. Mas o excesso de vitamina C também sai na urina. Então, ela não é assim. Se você tomar, você vai estar rasgando dinheiro em excessos, caso porque ela sai na urina, mas ela não tem risco de hipervitaminose e acaba que ela é importante para a formação do colágeno. Mas algumas substâncias, e principalmente algumas substâncias, quando acumuladas, não são interessantes. Por isso que a gente tem que priorizar a ingesta alimentar. Quando que a gente suplementa? Quando aquela dieta, por alguma impossibilidade, a gente não consegue observar na dieta da intolerância alimentar, por exemplo. A pessoa não pode consumir determinado produto porque aquela vitamina vai muito dissolvida em leite e ela não consegue, ou então ela não tem disponibilidade, né? Em alguns lugares você não encontra peixe fácil para comprar, e aí você precisa, por exemplo, suplementar ômega 3. Hoje mesmo eu estava recomendando suplementação de ômega 3 e 6 para um paciente que tem um quadro importante de cistos sebáceos inflamados. Por quê? Porque você melhora a qualidade do sebo formado e aquilo ajuda a não ter tanta inflamação de cisto sebáceo, que são aqueles furúnculos que dão em cistos. Então, quando você melhora, e isso serve para a psiquiatria também, quando você melhora a qualidade daquilo que você ingere, você melhora a qualidade daquilo que você produz. E serve para tudo. Sim. Neurotransmissor, né? A pessoa quer tratar depressão, mas quer comer ruim, quer comer mal. A gente tem que pensar que não tem Uhum. como fabricar neurotransmissor do Não. cérebro, não tem como ter um raciocínio bom, não tem como tratar aquela depressão se você não comer bem. Sim. Precisa comer bem. E na pele Uhum. não é diferente. Quanto à suplementação por exemplo, uma das coisas, uma pergunta que mais me fazem, suplementação de colágeno funciona? A minha resposta é depende. Muitos trabalhos mostram que ele tem um benefício, mas a gente tem que realmente pesar.
Primeiro, se a pessoa consegue ter uma dieta com uma quantidade boa de proteínas e proteínas de boa qualidade. É aquilo da matéria-prima. Não tem como fazer um bolo bom e gostoso se você tem um ovo de má procedência, uma farinha de... Não tem como fabricar coisa boa com um monte de coisa ruim. Né? Então, se você é uma pessoa workaholic, vive à base de fast food, e precisa de uma mudança alimentar e você não consegue fazer essa mudança alimentar, é uma coisa que você vai ter que trabalhar o comportamento dessa pessoa para que ela aceite ver legumes, verduras, frutas. Talvez no início você tenha que suplementar até que essa pessoa consiga incluir na dieta. E isso entra o colágeno, né? Eu costumo dizer que colágeno é como tudo na vida. Se você toma whey protein e fica sentado no sofá da sua casa, aquilo vira o quê? Gordura. Vira bumbum, vira gordura localizada. Agora, se você toma whey protein e vai para academia e trabalha a musculatura, você está fornecendo um tijolinho para uma necessidade de ganho de musculatura para poder sustentar os seus ossos, porque hoje musculação não é uma firula. Hoje musculação é importantíssimo para você conseguir envelhecer com dignidade, porque senão você daqui a pouco não anda, e sem músculo não tem como fixar cálcio no osso, não tem como caminhar, a gente precisa de musculatura. Então musculação hoje ajuda a gente a viver melhor. Goste ou não, é igual remédio, é igual hábito, tem que fazer. Fazer o quê? A gente quer viver mais, não quer? E a gente quer viver mais com qualidade. A gente quer viver mais andando, sendo independente. Então tem que trabalhar a musculatura. E aí, quando você trabalha a musculatura, talvez você não tenha uma ingesta proteica de qualidade, talvez você tenha que suplementar com whey. E colágeno é a mesma coisa. Não adianta você tomar colágeno, não limpar a pele, não usar protetor, não fazer mais nada e achar que aquilo vai fazer milagre. Aquilo vai virar gordura, aquilo vai virar barriga, aquilo vai virar bumbum, vai sobrar. E sobrar onde a gente não precisa. Então, em quais situações eu suplemento colágeno? Quando a fonte da dieta é pobre, porque não tem como fabricar colágenos com uma dieta ruim. Quando o paciente está fazendo a musculação da pele. E o que é a musculação da pele? Quando ele usa, por exemplo, um produto injetável que se chama bioestimulador de colágeno, que faz uma reação que desperta a célula que produz colágeno, que é o fibroblasto, e fala assim, fibroblasto, acorda, vou produzir colágeno? Que é a musculação da pele. Só que na forma de colágeno. E aí você dá um aporte. A dieta não é tão ruim, mas você tá lá, fibroblasto, trabalha, e você não dá um aporte proteico da dieta, então você suplementa também. Porque talvez a dieta não seja suficiente. Quando você faz um laser, e o laser faz um dano na pele controlado. É uma queimadura que a gente controla. E quando a pele recupera dessa queimadura, ela fica bonita, vistosa, mas isso não é de graça. Você está ali produzindo colágeno para recuperar aquela pele que foi intencionalmente lesada por um profissional que sabe o que está fazendo. Aí pode ser que você precise do tijolinho para fazer o músculo da pele, que é o colágeno. Certo. E aí a suplementação faz sentido. Mas tomar e não fazer todo o resto, não tem almoço grátis, gente, de novo. Maravilha, Vai virar maravilha, barriga. Clarissa. E aí, Maravilha. ao invés de você ganhar, você perde, né? Sim, sim. E agora que você já entrou nesse assunto de tratamentos, tá? Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, né? Então, você especificou, olha, a aplicação do laser, ela tem que ser feita por um profissional habilitado, né? Porque é um dano que tem que ser controlado, é uma queimadura. Então, aí entra naquela questão, né? Tudo que é demais pode prejudicar. Clarissa, quais os tratamentos disponíveis hoje dentro da dermatologia, tá? E quais os profissionais que são habilitados para fazer cada um deles? Tá. Vamos começar pelos lasers, porque foi da onde a gente puxou, né? A linha. Vamos começar por aí. Então, os lasers, hoje a gente tem uma infinidade de lasers no mercado. E quem vai mexer no aparelho, quem vai programar o aparelho, tem que saber o que está fazendo, porque cada laser serve para uma coisa. Então, tem laser que vai lá naquele vaso, lembra aquele vaso que eu falei do pescoço de peru?
Muitas Uhum. vezes a gente tem aquela mancha branca, aquela mancha marrom avermelhada aqui no pescoço, que é o que a gente chama de fotodano colorido, vermelho e marrom. Vermelho e marrom são muitas vezes a gente tem que usar um laser para pegar o marrom e outro laser para pegar o vermelho. Porque é isso que os lasers fazem. Eles têm um olho seletivo para determinadas substâncias da pele, que é o que a gente chama de fenômeno físico, que foi descobrido por um pesquisador americano que está vivo, que é um cara fantástico, que é o fenômeno da fototermólise seletiva, ou seja, ele seleciona o alvo e vai só no alvo. E aí, potência, parâmetros, você tem uma cor de pele, eu tenho outra cor de pele. Eu tenho mais melanina, você tem menos. Você tem mais vaso, eu tenho menos. E aí, qual laser e qual potência usar para chegar no vaso e não queimar sua pele na parte marrom? Isso é física, gente. E não é uma esteticista. É um dermatologista que sabe o que está fazendo, porque ele vai queimar a sua pele de forma intencional e calculada. Não é fazer a unha. Não é uma coisa sem dano. E é bom a gente lembrar que laser queima. E aí aquilo que você faz para um controle de uma mancha pode ficar pior. Pode gerar uma mancha que aí não sai. Aí mesmo que vai ficar difícil de sair. Então, Você pega muitas complicações, Clarissa? Muito, muito. Então, um dos grandes problemas que você tem ao tratar rejuvenescimento é que nem demais que não prejudique a pele, mas nem de menos que não dê resultado. E esse Sim. equilíbrio é muito tênue e realmente você precisa de uma pessoa com conhecimento do que está fazendo, não só em relação a como funciona a pele, mas como funciona a sua pele e se aquele laser serve para isso. Ou seja, não é uma coisa para todo mundo, é uma coisa para cada necessidade, né? Então, os lasers Bem são personalizado. queimaduras intencionais e provocadas. Ah, e o ultrassom, porque uma das coisas que está se usando muito, eu vou falar um nome comercial, mas assim, é ultrassom microfocado. Ultera, Ultraformer, Atria, enfim, existem vários aparelhos no mercado, Doblô, vários aparelhos, mas o que eles fazem? Ele é uma onda de ultrassom que faz uma queimadura por dentro da pele. E ele vai tão fundo que muitas vezes ele pode chegar até no músculo. Então, se feito na potência errada, no local errado, uma das consequências do ultrassom feito em local que não é para fazer é que você pode fazer uma paralisia facial temporária, você pode fazer uma secção de um nervo com um aparelho de tecnologia, porque ele Ultrassom. não o que diferencia um laser do ultrassom é o aspecto físico, né? Que não vem ao caso falar aqui, mas saber que um ultrassom microfocado, que a gente adora e usa muito com excelentes resultados para rejuvenescimento, bem indicado e bem feito, ele dá resultado, mas ele existe risco, volto a dizer, não existe almoço grátis, nem na dermatologia, nem na vida. Então, você tem que ir com uma pessoa que saiba o que está fazendo. Ultrassom microfocado, os lasers, como por exemplo de CO2 que fazem queimaduras, até os lasers mais leves com período de recuperação muito rápido. Eu gosto de falar o laser de Túlio porque ele está sendo muito utilizado nas clínicas, que ele pode, mas ele também numa mão, ele é uma Ferrari. Você coloca na mão de quem não sabe dirigir, vai enfiar no poste. Ele vai de 0 a 200 Adorei a em 3 comparação. segundos. Né? Então, você pode fazer um estrago imenso numa Ferrari, como você pode correr numa highway e ganhar qualquer corrida. Então, assim, tudo depende daquela pecinha atrás, o operador. E é Que é por quem isso está que é conduzindo. importante um médico. Perfeito. De preferência, um dermatologista, que é o profissional que estuda a pele durante 20 horas por dia, 3 anos de residência, precisa passar numa prova de título extremamente difícil, tem um mercado que está o tempo todo te atualizando, e olha, essa história de que, não, mas veja bem, eu só trato estética, porque, gente, estética, quem só trata estética, se pegar uma complicação, não vai saber tratar a doença, porque complicações são doenças. Uma oclusão de um vaso feito por um preenchedor ou um bioestimulador
É uma oclusão arterial, isso é uma doença. Então, se o médico só trata estética, ele não vai saber tratar a doença. Então, é muito importante que você cheque se o profissional que está te tratando primeiro é um médico. Numa eventualidade de dar errado, é ele que você vai procurar? Porque, gente, para cair um avião na sua cabeça, você não precisa nem estar dentro do avião para ter um acidente aéreo, né? Vamos dizer assim. Sim. Você pode estar no prédio do lado do aeroporto e o avião cair em cima de você, como aconteceu alguns anos atrás no aeroporto de Congonhas. Então, assim, pode acontecer, mesmo numa pessoa muito gabaritada, mas Mesmo capacitado. Essa Ela pessoa está habilitada para tratar a complicação. como Exatamente. deve ser. E vai abrir o jogo. Ela sabe o que está fazendo, sabe o que pode complicar e tem que saber tratar. E essa é a grande diferença, né? Eu costumo dizer que o bom motorista não se faz em estradas tapete. É aquele que você pega um caminhão e joga na esburacada. E ali você vê se o cara é bom. Então, pode acontecer, complicações podem acontecer. Risco só existe se você não sai de casa e mesmo assim ainda pode cair um avião na sua cabeça. Então, você tem que ter certeza de que aquela pessoa que está fazendo o procedimento, seja ele qual for, porque não existe procedimento isento de risco, mesmo na melhor e mais hábil mão, se aquela pessoa tem condições de te tratar numa diversidade. E numa diversidade pode ser um efeito indesejado, sim, do produto, porque a gente não tem como prever algumas alergias e algumas reações. Sim. Por mais que a gente cuide. Sim. Por mais até uma dipirona, até uma dipirona pode ser danosa para alguns pacientes, não é? Então a ideia existe, fica aqui. Se você olha para o profissional e fala assim, não, eu vou fazer uma toxina botulínica e esse profissional tem condições de me tratar se alguma coisa der errada, então é com ele que você deve fazer. Agora, se der errado, você corre, chama o médico, então talvez você devesse ter procurado o médico desde o início. Essa daí é uma discussão, assim, que às vezes num primeiro momento, quem olha de fora, quem não é da área, tem a impressão de que se trata de reserva de mercado, mas não é isso, tá? É porque, assim, ó, o especialista, o especialista que recebe os pacientes que foram submetidos a procedimentos mal feitos. Então, e é triste para a gente como médico, né, Clarissa, quando a gente se vê diante de alguém que teve um dano por conta de um procedimento mal feito. No meu caso, às vezes porque usou droga e não tinha. Um efeito colateral. Não, efeito colateral é uma coisa que pode acontecer, não é? Mas assim, eu digo assim, ó, por não ter tido a orientação adequada, ou né, por ter recebido um procedimento inadequado, no caso da dermatologia, né? Então, a pessoa não sabia que podia acontecer aquilo, não é? E às vezes o paciente assim, poxa, doutora, se eu soubesse que isso pudesse ter acontecido, eu nem tinha feito. O paciente tem que saber que o risco sempre existe, entendeu? E ele tem que saber quais são os riscos. Para ele optar, não, eu quero correr esse risco, mesmo que seja uma eventualidade, uma reação alérgica a um preenchedor, uma reação tardia a um preenchedor. Se ele lê no termo e sabe que isso é possível de acontecer, e outra, quem que você vai escolher para te tratar no caso de uma eventualidade? Porque eventualidade não é necessariamente um erro. Eventualidade é uma coisa que foge da sua capacidade de prever. Você faz tudo certo, você usa o produto de boa qualidade em todas as condições ideais, mas você não tem como prever que aquela pessoa tem uma reação adversa ao produto, que pode ter, como você disse, mesmo, até o mesmo dipirona. Mas se ela tiver, quem vai tratar? Se a resposta for corre no hospital e chama o médico, a gente tem que reavaliar esses conceitos, porque eu já fui o médico que foi atender muitas e nesse vezes, caso né, foi uma complicação de uma paciente que fez um preenchedor com não médico. Então, foi no hospital. E aí no hospital me chamaram. Não faz sentido isso. Então, não é uma questão de reserva de mercado, é uma questão de segurança. Sim. É igual você falar a gente está assim, falando de saúde, né, Clarissa? É saúde, não é? Olha só, são coisas sérias. Você vai pular de paraquedas. Você vai pular. Você quer pular com paraquedas reserva ou você quer pular só com um? É essa a pergunta.
Você quer Uhum. fazer com o É, médico, você quer pular com paraquedas reserva, ou você quer sim, fazer com o não médico e pular sem o paraquedas reserva? sim. Porque é isso. Mas é uma coisa que na verdade a gente já faz. Ninguém vai querer comprar pão no açougue, não é? Se a gente quer comprar pão, o ideal é que se vá na padaria, não é? É quem a gente espera que faça um pão de qualidade. Então, assim, ó, cada um no seu quadrado, né? Cada um, então, que repense, então, agora quem está ouvindo e decida, né? A informação está aí e o livre-arbítrio é para todo mundo, não é? Então, Clarissa, tem mais alguma coisa que tu queria falar? Nosso tempo está Eu acho que eu acabando. falei muito rapidinho, mas, por exemplo, os tratamentos de consultório que a gente mais faz para flacidez de pele Uhum, são os bioestimuladores, e aí uhum, entram substâncias como policaprolactona, nome comercial Elancê, ácido polilático, nome comercial, porque às vezes a pessoa não sabe o nome da substância, mas sabe o nome comercial. uhum, Por isso que eu estou citando as marcas que sim. eu sei que são mais usadas. Então, ácido polilático, Eleva, Sculptra, hidroxiapatita de cálcio, Diamond, Radiesse, toxina botulínica. E aí, toxina botulínica, eu sou de uma época em que a gente tinha 3, não vou falar a idade, mas hoje a gente tem mais de 10 no mercado credenciadas pela Anvisa, né? Cuidado Uhum, com aquilo que não tem Anvisa. Mas quem é sério só faz o que tem Anvisa, sim. e isso é muito importante, né? Quem é sério, quem é Uhum, médico, quem volta a dizer a história de pular uhum. com paraquedas reserva ou sem Sim, paraquedas reserva, e, né? e uma coisa importante, né, Clarissa, onde consultar para saber se a pessoa é realmente Isso é muito dermatologista, importante. tá? Então, assim, ó, essa é uma informação importante. Existe um site do CFM, Conselho Federal de Medicina, né? Você pode jogar lá no Google, busca por CFM, busca por médicos. E aí ali você consegue fazer, eles têm filtros, esse site tem filtros para você localizar os especialistas da sua cidade em qualquer área, tá? Então, assim, é importante que isso seja feito, porque às vezes a pessoa fala que tem um título que não tem, isso acontece, tá? E então é a forma que eu recomendo que as pessoas se protejam, então, né? Fazendo essa consulta no site do CFM, que é onde a gente vai conseguir essa informação com bastante segurança, tá? Quando a gente faz uma especialização, a gente registra o título no conselho, tá? E aí ali fica o registro à disposição de quem quiser consultar, tá? Não basta ter o nome no carimbo, tá? É importante que se confira isso no site, é uma forma de se proteger, tá? Em todos esses anos, Carla, e olha que eu já trabalhei em São Paulo, em Santa Catarina, em várias cidades, pelo menos umas 4, é, Brasília, nunca, em nenhum lugar que eu trabalhei, em nenhum dos 3 estados onde eu trabalhei, me pediram algum comprovante do Conselho de Medicina com o título de especialista para registrar no meu carimbo que eu sou dermatologista. Então, carimbo, aqui em Brasília, pelo Carimbo. menos, você consegue, Uhum, inclusive, por nem para telefone, mim. ó, faz um carimbo assim, Uhum. assim, assado, e manda por WhatsApp e a pessoa A faz. gente consegue pela internet. Não, é pela internet. Então, E aí ali no hoje o site tem a paciente tem foto que do procurar. profissional, né? Essa história de falsos médicos. Sim, tem que procurar. É o jeito que a gente tem de se defender. Não é? A gente já ouviu na televisão lugares onde tem até falsos médicos trabalhando até no sistema do SUS, não é? Às vezes contratados, enfim, provavelmente levam documentos falsos. Então a gente tem que se proteger de todas as formas, tá? Então essa é a nossa Exatamente. recomendação. Clarissa, muitíssimo obrigada pela tua presença, por estar aqui hoje dividindo tanto conhecimento, tantas informações valiosas aqui com a gente, tá? Eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo agora pelo YouTube e depois pela TV aberta aproveitem, tá? Tudo isso. O convite está feito para um próximo programa contigo, tá? Porque eu acho que assim, ó, tem muita coisa bacana para falar aí na tua área e eu gosto muito aí da tua postura como médica. Tu és uma médica assim com um conhecimento técnico assim elevadíssimo,
tá? E uma postura profissional muito, muito, muito boa. Eu te admiro muito, tá? E te agradeço imensamente por estar aqui com a gente hoje. Eu agradeço a oportunidade de falar de um assunto que é a minha paixão. Eu amo ser médica, eu adoro, amo de paixão a dermatologia. A gente sabe que é uma especialização que é difícil de entrar, é custosa para fazer. Mas uma das coisas que me dá mais prazer é voltar para casa com essa sensação de que é, eu ajudei as pessoas a acharem o melhor de si mesmas, a ressaltar os seus pontos melhores e a se gostar ao se olhar no espelho. E também a resgatar a saúde, né? A saúde como um todo, porque ao tratar da pele, a pele é o maior órgão do corpo humano. Então a gente está tratando da pele? Não, a gente está tratando das pessoas, Uhum, da alma delas, do maior é. órgão delas, da autoestima delas, da forma como elas se enxergam. E eu sou, assim, extremamente feliz em poder fazer alguma coisa, devolver para a população aquilo que eu tive dos meus professores e dos meus mestres, que é Uhum, conhecimento. Que conhecimento empodera, né? uhum, Se você tem acesso a conhecimento, você faz as suas escolhas. As pessoas não escolhem por você. Não é a mídia que escolhe por você, é você quem escolhe. Então, eu me coloco à disposição, inclusive pelo Instagram, ou uhum. mesmo pelo site do meu consultório, Sim, e é um prazer imenso falar e ajudar a população a entender um pouco de si e a entender que a beleza, e a gente busca o belo, desde os primórdios do tempo, não é uma coisa fútil. E eu sim. acho importante a gente Não ressaltar. precisa ser fútil, né, Clarissa? Não, Não precisa, tá? Dá e para ser de um ajuda você jeito. a ficar melhor como pessoa Sim, e como corpo, né? Porque tudo que eu falei que serve para dermatologia serve para o corpo de uma maneira geral. Mas é sim. um prazer estar aqui e um prazer ser a Uhum, primeira sim. especialista a falar Tá, no programa. E me tá. coloco à disposição inteiramente. Sim, sim. Tá, muito obrigada. E obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco, nos assistindo. Um grande abraço a todos. Espero que cada minuto aí se reflita em saúde para cada um de vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.